Olá, pessoal, também tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão assistir essa videoaula. Então, chegamos, né? Chegando na metade da nossa aula, do nosso conteúdo. Então, hoje eu vou fazer uma pequena revisão dos principais conceitos que nós trabalhamos, né? Tentando pensar um pouco este caminho percorrido, né? Entre os conceitos, os autores que vão pensar a dimensão, né, disso, da razão, né, dessa batalha entre fé e razão, ali no que constitui, né, vai constituindo a Idade Moderna, esse nascimento da epistemologia, né, até pensar o conhecimento com uma perspectiva relacional, como Spinoza nos traz. E eu vou trabalhar com vocês, né, dentro deste escopo, revisar alguns conceitos como idealismo, a dialética, o materialismo, pessimismo e niilismo, pensando na nossa avaliação online, e vou deixar esse material aqui com alguns itens para auxiliar vocês, né? Nossa aula vai ser baseada nos textos, nas videoaulas, né? Nossa avaliação, pois na semana, acho que na outra semana a gente ainda tem uma aula, uma web aula, então não se preocupe que a ideia é a gente sempre entender os principais conceitos, o que, né, a questão lógica por trás, né, um pouco do plano da disciplina, e é vocês entenderem como se constitui o pensamento, né, filosófico moderno a partir da contribuição desses autores, trazendo conceitos para romper com uma dimensão cristã ou um conhecimento a partir de uma revelação divina e adentrar no pensamento científico, tá? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu trocar de tela, que agora a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa aula de hoje, tá? Então, a ideia, né, primeiro conceito, né, é pensar nessa perspectiva do idealismo alemão, né, e específico como a gente vai ter essa noção de uma metafísica e de uma existência de uma realidade, né, complexa e ideal, somente nesse mundo das ideias, e a realidade ela vai existir enquanto ideia, enquanto algo deslocado da matéria, a realidade ela só pode ser compreendida pela intelectualidade. Então aqui a gente tem uma retomada, né, principalmente como a gente tem que entender que esses autores eles estão tentando compreender a partir de toda aquela questão da ciência que a gente nós trouxemos na primeira aula, essa relação com fé e razão, o significado da nova ciência da natureza, os conceitos de causalidade, de substância, de método, né, de metassíntese, né, epistemologia, toda aquela dimensão onde o Spinoza vai trazer o conhecimento verdadeiro, é aquele que nos dá como realidade, produzido através de um método, através, né, dessa relação com a causalidade, e esse princípio da razão suficiente, que nós vamos ver e com outros autores, que está dando lá na nossa primeira videoaula, tá bem? Mas essa relação de conhecer também, enquanto relacionar. Mas essa é a nossa segunda aula, a gente falou sobre a existência dessa realidade complexa e ideal, né? Então, quando a gente tem essa dimensão, essa divisão do mundo material e sensorial, algum desses autores, né, como Descartes, Broch, Spinoza, eles vão lá em Platão para compreender ideias, conceitos e formas de maneira perfeita, eterna e imutável. Então, essa realidade material como uma cópia imperfeita da realidade imaterial. Platão vai dizer que o mundo das ideias, idealismo, é a única forma de conhecimento verdadeiro e confiável, né?
idealismo platônico que foi resgatado por estes intelectuais para poder compreender a epistemologia moderna, então aquilo que a gente estava conversando. E aí nós vamos ter, então, essa ideia, né, acho que ficou dois, a gente vai ter essa ideia do idealismo alemão, principalmente, né, com Kant, onde ele vai trazer algumas questões para poder pensar precisamente, né, essas teorias idealistas vão surgir num contexto específico, então sempre é importante a gente ver esse contexto específico, e também vai ser lá no século XVIII, iniciado por Kant, depois pelos pós-kantianos, né. Então Kant, Goethe, Fichte e Tillich e Hegel, eles vão trazer essa ideia para poder pensar esse mundo subjetivo como um depositório dessas formas e essa diferença do mundo objetivo como a coisa em si. O mundo objetivo só pode ser conhecido quando torna-se fenômeno para o sujeito. Então, a gente vai ter então aqui conceitos que vão nortear e restabelecer a noção de realidade a partir de um sujeito cognoscente e um sujeito objeto, né, em um objeto que é conhecido e anunciado. Então Descartes vai trazer um pouco essa separação de sujeito e objeto, e daí que nós podemos conhecer o mundo a partir de diferentes formas. E a gente tem uma experiência que vai nos dar essa outra relação, né, com essa perspectiva de compreensão. Em seguida, nós vamos ter ali dentro, né, o Fichte, dentro do idealismo alemão, a difusão, né, do criticismo kantiano e a ideia, quando ele vai trazer a ideia do eu penso, né, o eu penso, esse, não, eu penso, logo existe, mas bem, no meu penso, que é esse eu puro, eu vou ter por pura intuição que vai ter essa dimensão, né, esse eu, né, que é pura possibilidade, pura liberdade, infinito, limitado, que está relacionado a essa perspectiva do esse que se autopõe, se autocritica e se autopondo. Então, Fichte vai reconduzir a filosofia em um princípio único, né, o princípio originário absoluto de toda a realidade. Então, a gente pode perceber esse movimento, né, nesse complemento, nesse ir, né, progredir no pensamento de Kant, esse mundo subjetivo, né, é um depositório de formas, né, a priori do conhecimento. Para Kant, né, o mundo subjetivo é um depositório de formas, a priori do conhecimento, e o mundo objetivo é a coisa em si, que só pode ser conhecida quando se tornar fenômeno. Já Fichte vai te dizer, né, que esse mundo ele vai produzir a si mesmo a partir que ele é pura realidade, ele é pura possibilidade, ele é, a partir dessa relação dessas três esse eu puro, dessas três dimensões contendo ali. Então a realidade é criada na interioridade do sujeito, né? Em seguida nós vamos ter o conceito de dialética, e a dialética vai trazer, deixa um pouquinho antes de chegar na dialética, né, então o que é importante a gente ter nessa perspectiva? Essa, dimensão, né, que esses autores vão colocar para de constituir essa libertação especificamente do pensamento cristão, a produção do conhecimento a partir, né, de uma revelação divina, e essa liberdade nessa perspectiva, né, da construção do próprio pensamento, né, construção do pensamento a partir desses movimentos, né, que a dialética vai nos auxiliar a compreender isso, principalmente, bom, eu fiz um resumo. Então Hegel vai trazer para nós, né, deixa eu só um pouquinho lá, eu vou continuar na chamada, estou só gravando para vocês. Então, aqui já tinha falado essa diferença, né, do e do Kant,
Então, a realidade é que agora vamos para a dialética. A dialética tem a ver com a palavra dialética, ela vem do grego, né, onde a palavra dia quer dizer interação, eletike é troca, né. Então a gente tem essa dimensão de troca de informação, uma sucessão de contradição. A dialética platônica tem a ver com a questão da experiência. Hegel vai trazer essa dimensão da tese, antítese e síntese, né. Então tivemos mais algumas questões aqui. Antes de ir para Hegel, né, a gente também tem Sócrates, que vai ter a dimensão do método dialético com a hermenêutica, a sucessão de perguntas. Pode ser considerada dialética por apresentar sucessão de contradição. E depois a gente tem Platão, que vai, discípulo de Sócrates, para trazer essa argumentação, questão de conhecimento superior, um conhecimento sensível da experiência prática e um conhecimento inteligível do intelecto da razão. Então, essas contradições que vão trazer a dialética como um procedimento para chegar à verdade, né? Uma contradição do conhecimento dessa dialética aristotélica, né? Então, Hegel vai trazer para nós essa relação de compreender a perspectiva do conhecimento, não somente da sociedade ou do conhecimento absoluto, enquanto essa dimensão de tese, síntese e antítese. A tese enquanto a ideia em si, né? A ideia em si, quando a ideia, a partir do seu, toda a ideia tem seu princípio de contradição. Então, vai ter a ideia fora de si, a negação da primeira afirmação, e a síntese que vai ser esse contraponto, onde se a ideia ela está em si e para si. Essa relação dessa ideia em si e para si, né, si fora de si, para si, ali seria assim, a ideia em si e a ideia para si, vai ter essa ideia do pensamento, né, e da matéria. Então, o pensamento é matéria antes, pensamento antes da matéria. E é muito importante compreender isso, que esse movimento, né, os jovens hegelianos também, eu indico para vocês e ele no livro do Carlos Eduardo Cell, dá uma retomadinha, né, deixa eu pegar aqui para vocês, que ele vai trazer umas questões interessantes. Ai, caiu aqui do livro, deixa eu só ver aqui. Umas questões interessantes para a gente poder compreender, deixa eu só pegar aqui, Carlos Eduardo Cell, para a gente poder compreender este movimento, né, que Marx e os jovens hegelianos, ela está nas últimas páginas aqui, deixa eu ver. Nas últimas páginas que eu vou falar de Marx, professor lá da UFSC, Carlos Eduardo Cell, já falei para vocês, tive uma excelente oportunidade de fazer o curso com um professor de teoria sociológica, um pouco da sociologia clássica, onde vai trazer as contribuições também desses autores, esse diálogo com a própria filosofia. Então, a gente tem ali, na página 70, que eu deixo disponível para vocês, um documento que já está liberado, que vai dizer o idealismo dialético de Hegel. Então, ver que a intenção de Hegel é apresentar o seu método dialético para entender a história. Então, o método metafísico seria a dimensão da essência das coisas, a essência das coisas não se modificam, e o dialético vai dizer que a realidade é um movimento constante. Então, ele pode, a partir, né, de algumas, ele pode, de certa forma, ter as modificações, tá? A mudança sempre constante. Então, a tese é o momento de afirmação, a antítese é o momento de negação, e a síntese é o momento de negação da negação. Então, tu vai ter sempre aquela que eu coloquei para vocês, né? Tese, antítese, síntese, como este movimento para a própria dimensão do conhecimento sobre as coisas estão de acordo ali naquela relação. Porque a tese, ela é a realidade, ela é pensamento. Quando a ideia sai fora de si, na antítese, ela torna-se matéria. Assim, essa relação de a realidade do pensamento é a matéria. Só que Marx, né, tanto Engels quanto Marx, eles fazem parte do chamado jovens hegelianos,
e eles estão discutindo, né, a tentar compreensão, né, principalmente as contradições do próprio capital e como, de certa forma, essas contradições elas estão relacionadas, né, com uma nova forma de organização da que é a modernidade e o próprio capitalismo, né. Então, a dialética ela vai ser esse movimento, o materialismo, de certa forma, vai ser esse movimento que vai trazer, né, a partir dos pressupostos econômicos e filosóficos, a ideia de tentar compreender as contradições, né. E nesse pressuposto filosófico, Marx e Engels vão trazer que o primeiro pressuposto básico da história é que os homens devem estar em condições de viver para fazer história. Então, a primeira realidade da história é a produção da vida. Então, a tese vai ser a matéria. A produção da vida, essa matéria é a relação com a natureza. Então, o segundo pressuposto é que, tão longe a primeira necessidade é satisfeita, a ação de satisfazê-la é o instrumento, e o instrumento já adquirido para a satisfação vão criar novas necessidades. Aí a gente pode começar essa relação da antítese, né, como o pensamento, né, a relação da questão do trabalho, né. Então, o terceiro pressuposto vai dizer que existem desde o início da evolução histórica é que os homens que renovam diariamente sua própria vida e se põem a criar outros a se reproduzir em relação ao homem e mulher, pais e filhos, que é a família. Então, essa relação entre a tese, que é a matéria, a relação do homem com a natureza para satisfazer suas necessidades, a antítese, a relação do pensamento ao pensamento, ou o trabalho, a forma que vai se manipular para poder fazer, né, a reprodução humana, ela vai dar o tipo. Então aí vai ter a utilização do materialismo histórico e dialético, é que as forças produtivas, né, de cada sociedade em relação com a infraestrutura ideológica e política, elas vão dar um determinado período da história da humanidade. Então, o trabalho é o processo de que participam o homem e a natureza, o processo em que o ser humano, em sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza, atuando assim sobre a natureza externa, modificando ao mesmo tempo, modificando a sua própria natureza. Marx vai trazer essa perspectiva e tentar a apresentar o conceito, né, de dialética, o conceito de dialética materialista. Então, para Marx, trabalho, né, a partir do trabalho, vai fazer o homem superar a condição natural e vai criar uma nova realidade social. Então, a tese, né, a matéria é o mundo natural, a antítese do trabalho, e assim seria a relação com a sociedade. Vamos seguir, agora nós vamos uma outra lado, né, que é a partir da contribuição de Arthur Schopenhauer a compreender essa relação do mundo, né, a representação e a vontade. Então, Schopenhauer diz que o mundo dos fenômenos é a coisa em si. A representação, tal como nos aparece em sua multiplicidade e suas numerosas particularidades. O que é presente se é regrado e articulado no espaço-tempo. Ele vai trazer dois conceitos de individuação e de razão suficiente que vão guardar o mundo. Então, a razão suficiente é a lei da casualidade. Todos os objetos que se apresentam na representação total constituem um conjunto de realidade empírica e vão na direção do curso em tempo. Então, a gente vai ter essa dimensão que a representação de algo só vai ser possível a partir da relação com a vontade. Então, o que apresenta-se é regrado e articulado no espaço-tempo. O mundo percebe a representação a partir da vontade. E se vocês vão ver nos textos que eu deixei para vocês, a gente tem várias relações para a gente poder entender essa dimensão da vontade. O princípio da razão suficiente aparece como lei de causalidade, enquanto tal. A denominação do princípio da razão suficiente, desse devir, todos os objetos que se apresentam na representação total constituem um conjunto de realidade empírica. E aí, dessa forma, a gente vai perceber essa ordenação do mundo, essa expressão sustentada a
partir da vontade. Então, eu vou representar o mundo a partir dessa dimensão da vontade, onde ele vai trazer que o corpo que vai ser acesso a essa realidade empírica. Então, o corpo é uma experiência fora do tempo e espaço, uma dimensão da experimentação. Já a vontade, ela é a essência e o princípio do mundo. A vontade é a força que age na natureza, é o desejo que move os homens. A vontade ela se objetifica, ela vai se tornar objeto nas formas eternas, imutáveis, né? A vontade é una, ela é uma multiplicidade, ela é individual. A ideia é uma ideia pleutônica, objeto, algo que se conhece diferente da coisa em si. Então, a representação é a forma conservada e universal. Essa dimensão de tempo, espaço, causalidade, está a vontade como um impulso, Schopenhauer vai dizer que a vontade é um impulso cego, né, como uma ânsia de vida. A vontade ela vai se multiplicar pelo princípio dessa individuação que eu tinha dito, e o pessimismo dele é esse desencontro da vontade, né, a vontade também ela é fonte também de todo o sofrimento. A vontade em si mesma ela está projetando algo que muitas vezes a representação não está tangível, né, ou fidedigna à experimentação e à realidade. A vontade ela pode se autoconsumir. O mundo é um fenômeno de disputa de matéria, de espaço, né, não se cessa essa dimensão, né, então ela pode cair na disputa. A vontade de vida não cessa, né. A gente tem muitas vezes tem essa dimensão da frustração quando a vontade aquele que eu já tinha falado para você, expectativa versus realidade. Até onde eu vi até para mostrar para vocês, agora nós vamos trabalhar nessa cidade de cansaço no próximo na próxima aula, né, que a expectativa é como se fosse a mãe de todo o sofrimento, né, das frustrações, né. Então a vontade para Schopenhauer, ela é a coisa em si, ela é irresistível, ela é qualquer multiplicidade. Então o mundo como vontade é representação. Ele vai dizer: "O mundo é como a minha representação", isso no livro a dimensão da vontade, a representação de novo, e no livro 1 ele vai dizer, o que está por trás da coisa em si, né, o que está por trás da vontade. A representação é o fenômeno em sentido kantiano, que a coisa em si é a vontade, tá. Então, a representação o corpo é minha representação, manifestação da unilateralidade, né. Ai, deixa eu ver mais alguma coisinha, então a dimensão muitas vezes, né, aquele que fala assim, ó, Schopenhauer, Nietzsche, isso é tirado lá no Professor Claudenir, ele vai falar um pouco dessa necessidade metafísica de ser, nasce admiração e espanto acerca da própria existência, o pavor, é um vazio deixado pelo divino. A vontade se automanifesta no caráter próprio de si, a vontade como substância, como coisa em si. Coisa em si, a vontade, o conteúdo interno essencial do mundo. O mundo, a vontade, o corpo, a sombra, né. Vontade está fora do espaço-tempo. A vontade como está a vontade ela é o gás, né, o combustível da representação. Só que muitas vezes pode ter o fenômeno vai aparecer nesse espaço diferente, ele pode ter, uma frustração como a gente tinha colocado na outra dimensão. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa assim, ordenação do mundo, a repressão existe pela sensação vontade, acho que é isso, vontade é coisa em si. O que a gente precisa entender essa perspectiva, então, que o Schopenhauer vai trazer? Que só vão existir a representação validadas pela dimensão da própria vontade. Por fim, né, nós vamos ter o niilismo, de Friedrich Nietzsche, onde o niilismo eu sempre acho que é importante entender esse niilismo e pessimismo desses autores que eles estão rompendo com a representação máxima de Deus, né. Então como é uma hospitalizada, e como essa dimensão dessa iminência de morte, né, a relação com Deus, com doença, ela é muito ela é presente, né, onipresente, Deus vai ajudar, Deus, né, então ali tu tem fenômenos, biológicos,
né, a dimensão da ciência, o acesso a serviços de saúde, né, ao histórico, mas sempre essa dimensão de outra a questão do sobrenatural, deixar nas mãos de Deus, né. Nietzsche vai trazer, algumas dimensões interessantes para a gente pensar quando os valores supremos desvalorizam. É importante que tipo, dos 2 autores que eu deixei para vocês da aula passada para falar de Nietzsche, a gente compreende, né, que o niilismo também ele precisa ser entendido num contexto, né. E essa existência do nada, essa a ausência de sentido, essa morte de Deus, ela vai estar a partir, né, do que é chamado do niilismo passivo, né, que é essa ruptura com desculpa, com as normas, crenças, dogmas e a tradição, né. O niilismo não é somente um conjunto de considerações, né, sobre tudo ser em vão. Ele não é somente uma crença de que tudo, merece morrer, mas consiste em colocar a mão na massa para discutir o estado do espírito, dos espíritos fortes, das vontades, né, do que é possível ser atribuído a esse juízo negativo, a negação ativa corresponde mais à natureza profunda das coisas, né, mais que uma vontade de potência. Ele vai dizer que tem 2 tipos de niilismo, o passivo, que é essa evolução, né, quando vai se romper com a moral cristã, e o ativo é a destruição da moral de rebanho, desses valores, surgimento do super-homem. Então o conceito de niilismo, né, para compreender, esse vazio existencial, esses valores supremos, nessa busca de sentido na própria civilização. Aí esse aqui era, aqui separado aqui, o 2, vamos. Aí eu deixei para vocês ali as críticas, né, com o trabalho tanto do professor Claudemir quanto até ali a dissertação, críticas de Nietzsche à modernidade, aspectos antigos dessa moral cristã, né, da moral de rebanho, né, fala que a modernidade é ambígua, a modernidade é um momento, né, decisivo, formas onde o moderno, essa autocontradição, dessa autodestruição, forças engendradas pela moral, necessidade de mentira, de falsificação, né, ao mundo devir. Então, o niilismo é essa possibilidade de romper da desvalorização dos valores morais e a ausência dos novos valores. Essa ruptura com essa sociedade teocêntrica, e o que, que vai vir, né? A gente tem questão do humanismo, a partir do iluminismo, mas o que, que vai preencher esse vazio? A dimensão da obscuridade, né? A questão da compaixão, desespero e destruição, e tem 4 momentos constitutivos dessa radicalização do niilismo, que é a ascensão, a necessidade, a autossuposição e momentos de divisão, né. Aí depois a gente vai ter alguns textos ali, voltando para a professora Claudenir, né, a gente tem algumas questões interessantes para pensar o niilismo no nosso tempo, a dimensão da data, né, dentro ali das crises da modernidade, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra também, né, como ela foi essencial para poder pensar essas gerações mais históricas, para poder essa dimensão do niilismo. Gente, dá uma ideia, assim, como é que eu vou conversar com a Thaís, a gente, como é que nós vamos elaborar a nossa prova, mas a ideia são esses conceitos, vocês podem eu vou revoltar aqui, depois a gente deixa essa semana um fórum de dúvidas, um que, né, para a gente trazer dentro desses conceitos, vocês podem fazer um esqueminha, vou deixar isso aqui para vocês, tá, que eu trouxe algumas questões aqui, mas são de pequenos tópicos, e vocês vão correr, tanto na videoaula quanto nos materiais que eu deixei para vocês, tá bem? Então, muito obrigada, assim, vocês terem esse primeiro momento, espero com dúvidas durante a semana, eu vou dar uma olhadinha nos fóruns também, né, que como é que vocês estão discutindo, aproveitar para fazer, e já ir estudando que você, né, que vai ser aquela semana de muitas provas, então deixei esse resumo, tá gente? Muito obrigada, então, não acredito, só um pouquinho, deixa eu ver se tá gravando. Ai, tá, achei que não estava gravando. Ah, então tá,
para a gravação. Muito obrigada. Até a nossa, tomei um susto agora. Nem sei quanto tempo fiquei falando. Até a próxima.